Hoje eu vim compartilhar um pouco da minha história com você. Sim, eu quero falar sobre quando eu iniciei lá atrás na minha vida profissional. Eu era uma menina ali de uns 16 anos de idade que ingressei junto à Caixa Econômica Federal como estagiária. Isso mesmo, como estagiária. E foi um boom do Minha Casa Minha Vida naquela época, onde a gente via muitos contratos de crédito imobiliário saindo. E eu estava ali na Caixa Econômica Federal trabalhando junto com as pessoas, junto com os funcionários da Caixa, e fui aprendendo muitas coisas naquela época. Passando-se o tempo do estágio, que era mais ou menos ali de um período até eu terminar o ensino médio e começar a carreira. Obviamente, na hora que eu saí, as imobiliárias já queriam pegar e ter eu ali dentro do escritório deles. Por quê? Por causa de contatos, né? Logicamente, eles imaginavam que eu, como facilitadora, poderia estar adiantando ali, junto com os colaboradores da Caixa, os processos, já que eu entendia como que funcionava aquela pasta. Lembrando que eram aquelas pastas desse tamanho aqui, verdade, eram aquelas pastas enormes e eram física, pasta física mesmo, tinha toda a documentação do vendedor, do imóvel, do comprador, aprovação do crédito, enfim. E a gente despachava, porque a gente chamava da central, né, da Caixa Econômica para emissão do contrato. Ai, tanta coisa, tanto tempo, né? Mas isso agregou muita informação para mim, como pessoa, como profissional. Então lá era tudo manual, tudo manual. E se sumisse uma matrícula, meu Deus do céu, tinha que montar o processo de novo. Literalmente, a gente até pegava uma lista, sabe? E ficava conferindo ali se o processo já estava na Girete mesmo, se estava evoluindo. Era uma lista de papel comum. E quando a gente não via o nome do cliente ali, já batia aquele desespero. Meu Deus do céu, extraviou o processo. Aí a gente tinha que montar de novo. Mas isso são meros detalhes, porque naquela época, realmente eu fui trabalhar dentro de imobiliária e ali comecei a minha carreira como a parte de... Como é que eu posso falar? Não era nem assessora o nome, era facilitadora. Então, fiquei ali como facilitadora durante bastante tempo. Então, depois a Caixa Econômica veio com a proposta ali de se tornar automatizado. Quando entrei para ser automatizado, né, gerava todo aquele suspense, por exemplo, nossa, será que vai dar certo? Será que são todos os escritórios que vão ser automatizados? Porque tinha aquela pressão de que os processos não poderiam estar errados ou com alguma falha para aquele escritório se tornar automatizado. Daí, nessa época, eu já estava com o escritório próprio, né, e trabalhando ali junto com outras imobiliárias. Então, eu já estava desvinculada a uma imobiliária em específico. Só que assim, retornando só um pouquinho, quando eu saí da imobiliária, eu queria ter uma experiência de PDV. O que é uma experiência de PDV? Aquele ponto de venda ali onde a gente tem venda direta com os clientes, porque eu já estava cursando comunicação e eu sempre gostei bastante da área de marketing. Então eu fui trabalhar ali no PDV da loja 100. Então ali era uma venda direta junto com clientes e tal, e ali eu aprendi muito. Fiquei um curto período de tempo, um tempo ali que eu consegui já ter uma experiência, porque eu soube ali entender como de fato vender e sanar objeções. Então valeu muito a pena. Montei meu escritório Caixa Econômica, passei em todas as fases, me tornei automatizada e ao mesmo tempo, o que foi necessário? Ser exclusivo Caixa. Sendo exclusivo Caixa, eu prestava serviço somente para a Caixa Econômica Federal. Fiquei ali durante um bom período prestando serviço para a Caixa Econômica Federal. Foi quando eu também comecei a conhecer outras linhas de crédito que eu queria trabalhar, mas eu era meio que impedida ali de trabalhar por conta da exclusividade com a Caixa, como algumas linhas empresarial, assessoria empresarial, enfim, são várias coisas. Foi aí que eu decidi me desvincular da Caixa Econômica e ter essa liberdade de ser consultiva junto com os clientes e oferecendo de fato a melhor opção de crédito para as pessoas. Foi aí que eu comecei a trabalhar, fiz toda a minha parte e tal. Aí eu dei uma pausa e decidi me casar, ter filhos. E quando eu retornei, eu falei, quer saber? Eu vou ser correspondente bancário dos bancos privados.
Por quê? Eu sendo correspondente bancário dos bancos privados, eu vou conseguir atender bem os clientes, passar as informações, ver de fato qual que é a melhor opção para o cliente e ainda consigo atender a Caixa Econômica Federal na estratégia ali de ter um parceiro ou outra pessoa que coloca a carinha na caixa, mas sempre com um bom relacionamento com a Caixa Econômica que eu mantenho até hoje. Então, basicamente, é isso. Da parte do correspondente bancário, quando eu me tornei correspondente bancário também de bancos privados. Só que dentro disso aí, eu comecei a ter curiosidade sobre a parte de vendas também do mercado imobiliário. Fiz o curso de TTI e quando eu estava fazendo o curso de TTI, era obrigatório fazer estágio e eu fui muito bem. Consegui vender, consegui desenvolver, até consegui, né, uma oportunidade dentro de uma construtora de ser ali um apoio de coordenação de vendas. Então, assim, o Cresce me ajudou com isso e ter essa visão da venda também. E como me ajudou? Por que me ajudou? Porque daí eu consegui entender a parte do crédito, a parte da venda, ou seja, a esteira de vendas referente a uma contratação de um cliente, uma realização de sonhos. E eu fiz ali aquele período de estágio, depois eu fui para a construtora, fiquei um tempo lá. Aí, vou contar para vocês. Eu vi um diferencial grande. Quando eu fui para a construtora, eu não estava mais na parte de apoio à coordenação, eu fui colocada como corretora de lançamento. Então, era naquela época de pandemia, sabe? Eu vou até contar essa história para vocês com mais profundidade, porque você vai entender que faz diferença saber de crédito imobiliário. Então, o que eu fiz? Eu tava lá, grávida, na época de pandemia, num lançamento, que vocês sabem, para quem já trabalha em lançamento, que a pasta mãe, né, que é montada na Caixa Econômica, tem necessidade de ter uma demanda mínima para startar ali a construção. Em plena pandemia, pensa comigo. Então, eu precisei me retirar do plantão e ficar em casa. Ficando em casa, eu recebi os leads ali em casa e olha o que eu falo que é o pulo do gato, por isso que eu chamo de pulo do gato quando eu falo de crédito imobiliário. Eu lá atendendo os clientes e tal. O que aconteceu? Eu tinha a oportunidade de fazer a simulação entendendo de crédito imobiliário. Aí eu pegava esse cliente, já tinha noção que ele conseguiria crédito, com toda a expertise do crédito imobiliário e pronto. Levava para o plantão, mostrava o decorado e fechava negócio. E eu lembro até uma certa vez que eu tava lá junto com o pessoal, né, de final de mês, lá toda de máscara, gestante, uns colegas corretores de imóveis falaram: Vivi, como é que você consegue vender não vindo no plantão? Porque você tá proibida de vir no plantão. Eu falei assim: olha, é por causa da expertise do crédito imobiliário. Como assim? Eu falei: não, eu apuro o cliente, verifico se ele tem potencial de compra ou não. Aí eu direciono ele diretamente pro decorado se ele tiver potencial. Se ele não tiver, eu trato esse cliente. Aí, pronto. A chave de saber sobre crédito imobiliário é muito importante. Sendo assim, eu vim contar essa história para vocês de como que eu consegui, né, trabalhar aí junto com crédito imobiliário, experiência em vendas, experiência também na venda dos imóveis. E isso agregou muito, porque quando eu tenho corretor para conversar hoje aqui no escritório, que agora já fazem mais de 20 anos que eu tenho experiência com o mercado imobiliário, isso faz total diferença. Então, o meu desejo é sempre passar para o corretor de imóveis tudo que eu sei e todas essas estratégias para ele vender ainda mais. Eu amei compartilhar essa história para você. Essa aqui ficou bem resumida. Dá para até eu contar com mais detalhes em outras oportunidades, mas é mais para você conhecer como que é o nosso trabalho. Lembrando também, né, o meu trabalho, que eu tenho 3 lindas crianças e o meu sonho sempre foi conciliar a família com o trabalho, tá bom? Então, é isso. Então, para mim é muito importante ter essa relação de família, trabalho, carreira, e sempre fazendo tudo com muita excelência. Contei a minha história para vocês. Beijão, Deus abençoe.